Olá galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para a gente continuar o nosso bate-papo sobre redação, tá? Sobre como direcionar o seu texto, sobre como planejar todo esse direcionamento e, é claro, sobre como você conseguir passar para o papel todas as ideias que vão apresentar aí, que vão estar na sua mente. Hoje, especificamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos direcionar, pessoal, basicamente como é que faz para ligar as suas ideias. Então nós vamos trabalhar com coesão, tá? Coesão e necessariamente também com coerência, porque isso vai fazer com que a gente atrele nossa ideia, com que a gente ponha um ponto e outro, para que a gente consiga estabelecer uma conexão entre as diferentes ideias que a gente faz. Por exemplo, quem de vocês, assim, imagina só você escrevendo um texto ou tendo essa ideia de montar uma estratégia, você até sabe o que falar, você até tem bons argumentos, você até consegue imaginar todo o direcionamento que deve dar ao seu texto. Mas o que falta? Organizar esse pensamento. Organizar a sua fala ao ponto de direcionar todo esse processo de organizar o seu texto. Então o que você precisa? Você precisa necessariamente organizar isso, planejar isso. É para isso que nós estamos aqui hoje, para fazer com que você aprenda a organizar esse seu pensamento e para que você consiga direcionar cada um dos pontos que vão determinar a sua lógica de escrita, tá? É por esse motivo que nós precisamos estudar coesão, que nada mais é do que as diferentes partes do seu texto, beleza? Então, vem comigo para o nosso material para a gente dar uma olhada em como é que vai ser todo esse direcionamento de análise do nosso ponto. Veja bem, primeiramente o que eu quero que você entenda. Nós vamos falar de marcadores discursivos. Professor, como é que é esse marcador discursivo? Gente, marcador discursivo nada mais é do que esse processo de coesão. Então, o que eu preciso apresentar aqui para vocês? Aqui são elementos. Normalmente eles são representados por quê? Por conjunções. Mas é claro que não são nossas únicas opções, tá? Nós vamos trabalhar com outros princípios. Mas são conectivos. Eu vou tirar essa parte de conjunções e vou trabalhar com conectivos, porque assim a gente consegue entender de uma forma mais ampla. Então, isso daqui, pessoal, são conectivos. As partes que vão interligar o seu texto. Conectivos. Bom, professor, por que são marcadores discursivos de coesão e de coerência? É bem simples. Coesão é a ligação entre as partes do seu texto. E por que a coerência entra aqui, professor? Porque a determinação entre as partes diferentes do seu texto, elas são necessárias para que você consiga montar todos esses pontos. Então, veja bem, por exemplo, se eu tenho uma relação em que uma fala minha contrapõe-se a uma fala anterior, então eu preciso marcar, necessariamente, eu preciso marcar um elemento, um conectivo de oposição, como um mas, um no entanto, um porém. É por isso que a coesão ela anda junto com a questão da coerência. Porque coesão, vamos lá, o que é coesão, professor? Coesão, você vai entender que é a ligação entre as partes do texto. Tá? Você vai entender que é a ligação entre as partes do texto. Essa ligação, ela precisa estabelecer uma relação de sentido, porque é justamente a relação que vai ser estabelecida entre as partes que estão sendo ligadas. Então, como é que é isso, professor? A gente vai entender se ela é uma ligação por oposição, por explicação, por causa e consequência e assim por diante. Qual é o nosso objetivo de hoje? Estabelecer a progressão textual através de recursos coesivos como forma de garantir a argumentação. Então, você vai necessariamente entender a progressão textual. Progressão textual, gente, é o avanço. É o fato de você ter informações novas em cada parte do seu texto. Informações novas. Então, só há a progressão se você for capaz de trazer essas informações novas. Se você não for capaz de trazer, você não vai ter necessariamente a progressão textual. A partir disso, nós vamos utilizar o que para marcar isso, professor? Vamos utilizar-se aqui da leitura de alguns textos, basicamente textos dissertativo-argumentativos, tá? Porque aí nós vamos interligar o que vai ser cobrado da gente lá. Vamos trabalhar aqui com a interpretação de alguns textos e a resolução de questões. Mais do que isso, nós não vamos nem trabalhar com resolução de questão hoje. Eu vou propor que você faça um detalhezinho aqui em um texto que eu vou apresentar para ti, beleza?
Pois bem, entendido qual é o nosso caminho, agora vamos montar a nossa estratégia, vamos montar aqui o que eu preciso saber para direcionar cada parte desse texto. Primeiramente, vale destacar que nós vamos estar trabalhando aqui, pessoal, em uma coesão baseada em textos dissertativos argumentativos, tá? Então, o primeiro ponto a se destacar é que nós vamos tratar de textos dissertativos argumentativos. Por quê, professor? Porque é isso que vai cobrar para a gente, viu? É isso que vai cobrar da gente. Então, basicamente, eu vou utilizar esse tipo de texto como exemplos, tá? Como exemplo dessa montagem argumentativa, tá? Então, basicamente, o que você precisa? Entender o que é argumentação. O que é uma argumentação? É um processo linguístico que envolve a defesa de uma ideia, de um ponto de vista, por parte de quem argumenta. Isso era o que eu estava falando para vocês. Então, para que você argumente bem, você precisa organizar suas ideias. Para organizar suas ideias, você precisa de quê? Coesão, que é a parte que nós estávamos tratando aqui, beleza? Ela é usada em diversas situações do cotidiano, como em debates formais ou informais, ou mesmo em situações familiares. A argumentação é essencial, mas você só vai conseguir argumentar se você conseguir organizar o seu pensamento, tá? Vamos lá. Apesar de usual nas relações humanas, uma boa argumentação pede melhor clareza e exposição de raciocínio, que embasará a tese. Qual é a intenção, pessoal, da coesão? É justamente a clareza. Essa clareza, ela só vai acontecer se você tiver marcado muito bem a sua coesão e a sua coerência, que basicamente seu texto precisa fazer sentido de maneira organizada, certo? Essa é a nossa intenção. Você só terá clareza se você fizer esse processo, certo? Bom, vamos lá. Na exposição do raciocínio basará sua tese, ponto de vista a ser defendida, principalmente em sua composição escrita. É porque às vezes você consegue até falar algo do que você quer, mas escrever é mais difícil. Por isso a gente precisa estudar essas coisinhas, tá? Em textos como texto dissertativo argumentativo ou carta argumentativa, o autor precisa, além do conhecimento do gênero, saber fazer uso dos principais recursos linguísticos e atender contextos de contextos para a escolha do tipo de argumentação mais adequado. Esses recursos linguísticos aqui, pessoal, é o que nós vamos tratar, beleza? É desses recursos linguísticos que nós vamos tratar, que basicamente são os conectivos do seu texto. Aliás, esses aqui nós vamos chamar de operadores argumentativos, tá? Que é o que faz a ligação do seu texto. Operadores argumentativos. São justamente essas partezinhas que vai interligar o seu texto para que você consiga dar sentido a ele, tá? Dar sentido a ele, e a partir do sentido que você dar a ele, ele vai ter coerência e assim vai conseguir ser garantido a clareza necessária para que você argumente bem, ok? Então nós temos esse ponto aí que é um ponto determinante. Entendido isso daqui, professor, então nós vamos agora partir para a análise de cada um desses pontos. Veja bem, a argumentação, pessoal, a argumentação consiste numa atividade discursiva, falada ou escrita. No nosso caso, a gente está falando de quê? Da linguagem escrita, beleza? Utilizada com o intuito de influenciar determinado interlocutor por meio de argumentos. O argumento demanda uma estrutura composta por apresentação e organização das ideias. É isso aqui que eu quero que a gente faça, tá? Estruturação de raciocínio de defesa de um ponto de vista. Você só vai conseguir ter um raciocínio lógico se conseguir organizar suas ideias, tá? Então você vai conseguir o encadeamento de ideias. É esse encadeamento de ideias que vai ser proporcionado pelos recursos coesivos que nós vamos tratar hoje, certo? Bom, a argumentação, nesses termos, pode ser entendida como um processo que, em diferentes contextos, o indivíduo precisa defender uma tese e persuadir. Persuadir é convencer, tá? Convencer o seu leitor. Agora eu vou repetir.
Você só convence alguém de algo se você organizar seu pensamento. Se não organizar, é aquele famoso meio que nada, tá? Então você vai falar, falar, falar e não vai conseguir ser nem compreendido pela pessoa que está lendo e nem sequer. E claro, se você não é compreendido, você não consegue convencer a pessoa do que o que você está falando é necessariamente verdade, ok? Então esse ponto aí, pessoal, já deixa a gente entender mais ou menos como é que é essa lógica, tá? Então já é um ponto que já vai me determinar esse entendimento. Aí o que eu vou fazer então, professor? A partir de agora, nós vamos montar essa estratégia de como organizar esse fato. Agora vamos direto para o que é esse ponto da coesão, tá? Para isso, eu vou utilizar aqui esses operadores argumentativos. Essa é a palavra-chave que a gente da nossa organização de hoje. Ele vai permitir, vou de novo reforçar, a organização das ideias. Quando você organiza as ideias, o que você ganha com isso? Clareza. E quando você ganha clareza, você já tem necessariamente já um passo a mais para convencer a galera do que você quer, tá? Então você já tem esse passo a mais aí para convencer o que você quer. Ele vai dar a organização das ideias, vai dar a clareza. Basicamente, os operadores argumentativos vão garantir a sua coesão. Lembrando que coesão, ela nada mais é do que a ligação entre as partes do seu texto. Ligação das partes do seu texto. Ligação essa que precisa fazer sentido para que você consiga ser compreendido da maneira mais adequada possível. Vamos lá. A argumentação apresenta em sua construção um elemento linguístico essencial em sua elaboração, os operadores argumentativos. Ok? Eles correspondem a um conjunto de conjunções, advérbios e expressões de ligação que estabelece uma diversidade de relações. É justamente as diferentes relações que precisam ser marcados com coerência. Se você utilizar um operador argumentativo inadequado, você pode perder a coerência do seu texto, ele pode perder o sentido, tá? Vamos lembrar que coerência está diretamente ligado ao sentido do seu texto. Se você estabelecer uma relação de soma em um momento em que não cabe essa relação, você vai ter necessariamente um desandar do seu texto e uma dificuldade de compreensão para ele, ok? Então vamos lá. Assim, a depender do tipo de relação que o operador argumentativo estabelece, ele pode ser classificado de maneira específica. Aí vem um detalhezinho interessante, pessoal. Porque nós vamos classificar ele de acordo com a relação que ele estabelece, tá? A classificação é dada o quê? Bom, vale lembrar que aqui eu estou falando da ligação entre as partes do texto. Se eu preciso ligar as partes do texto, eu preciso também entender que essas partes estabelecem entre si diferentes relações. E essas diferentes relações são estabelecidas a partir dessa ideia de montagem de cada um dos pontos, tá? Então é importante você entender isso. Bom, o que eu preciso fazer aqui então? Vamos entender, vamos trazer os exemplos, tá? Vamos entender essas relações, como é que elas funcionam, para que a gente estabeleça aqui todo um direcionamento adequado, certo? Vamos lá. Para começar, vamos falar de junção, certo? Cada parte. Junção, ou eu diria até adição, né? Que eu vou juntar dois elementos. Eu posso afirmar que isso aqui, de certa forma, é uma espécie de adição, certo? Adição de elementos. Ficou feio aqui nossa adição, vamos tentar de novo. Nossa adição. Faz um acréscimo de argumentos em favor ou contra uma conclusão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar
falas. Somar. Então a relação aqui é de soma, tá? Os mais conhecidos são, olha aqui os exemplos que nós temos. E nem também é uma coisa, né? E também, sempre é soma. Como também, mas também, tanto como, tanto quanto também, tá? Além de, além disso, ainda e vários outros que nós vamos encontrar aí. Então aqui eu estabeleço uma relação de soma. Por exemplo, ele foi e não voltou. São duas ações. Ele foi e não voltou. Então eu estou adicionando aqui duas informações. Eu poderia colocar assim, ó. Ela chorou e, além disso, quando eu coloco além disso, também relaciona-se com soma. E, além disso, sentiu-se desprezada. Então, você tem aqui um direcionamento para essa ideia. Sentiu-se abandonada. Ela chorou e, além disso, sentiu-se abandonada. Veja que eu coloquei duas informações sobre ela. Quem é ela, professor? Ela aí. Então, eu coloquei o além disso para somar isso. É uma relação de quê? Uma relação de soma. Essa relação de soma foi marcado justamente por um conectivo. Então, eu preciso ligar duas partes. Quais são as duas partes? Ela chorou, ela sentiu-se abandonada. Eu preciso ligar essas duas partes para fazer sentido. Como é que eu faço? Eu utilizo um conectivo, um operador argumentativo. Agora, qual é a razão dos dois? É uma relação, qual é a relação dessas duas partes? É uma relação de soma. Eu estou somando informações. Se eu estou somando informações, basicamente eu vou utilizar um elemento de soma, de adição, que no caso aqui é o além disso. Beleza? Então já o direcionamento é para vocês. Outro ponto de oposição ou de contrariedade. Você pode trazer também oposição ou a mesma coisa de contrariedade. Ou ainda de adversidade. Basicamente é quando há uma quebra de expectativa, né? Quando você diz uma coisa e essa coisa é contraposta por algo que está logo em seguida. Faz-se uma relação de termos, frases, orações. Lembrando que esses termos, frases e orações são diferentes partes do texto, tá? As partes do texto que a gente disse que são interligadas, ok? Com orientações opostas. Basicamente, uma nega a anterior, beleza? Geralmente é representado por, olha só as expressõezinhas, guarde com carinho, viu? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, entre outros. Não obstante, tá? Entre outros que a gente consegue botar aqui. Bom, vamos ver aqui a nossa relação, para a gente entender essa lógica. O governo fez altos investimentos na educação, mas o Brasil ainda ocupa piores lugares no rankings internacionais. Temos duas informações, analise só. Informação 1, o governo fez altos investimentos na educação. Informação 2, o Brasil ainda ocupa os piores lugares no rankings internacionais. Bom, qual é essa relação? Eu tenho duas informações. Se o Brasil fez vários investimentos ou altos investimentos em educação, qual seria a lógica? Qual seria o natural? Ora, se ele fez altos investimentos, o natural seria que o Brasil avançasse na educação. Foi isso que aconteceu? Não. Não foi isso que aconteceu. Se não foi isso que aconteceu, o Brasil continua ocupando os piores lugares do ranking, você tem uma quebra de expectativa. Então, essa informação, a segunda, eu vou chamar de informação 1,
a questão do governo. E informação 2, o Brasil ainda possui os piores lugares no ranking. Essas duas informações, elas se contrapõem, porque se houve vários investimentos, claro, deveria haver também o melhoramento do ranking. Se não houve, é porque eu tenho um problema, certo? Porque eu tenho uma oposição. Então, essa oposição ela é marcada pelo mais. É uma relação, que eu vou chamar aqui uma relação de adversidade. É uma quebra de expectativa. A adversidade. Veja bem, ó, como eu consigo estabelecer essa relação de adversidade, eu consigo trocar por qualquer um desses que foi exemplificado aí em cima. Poderia ser, o governo fez altos investimentos em educação, porém, o Brasil ainda ocupa os piores lugares nos rankings internacionais. Ou a mesma coisa com outros, ó. O governo fez altos investimentos em educação, contudo, ainda ocupa os piores lugares nos rankings internacionais. Isso marca a diversidade, tá? A diversidade é essa que vai ser montada a partir dessa ideia de quebra de expectativa. Se você decide uma coisa, você afirma uma coisa, e se ela quebra a expectativa, se ela não segue o rumo natural, eu tenho uma contraposição. Essa talvez seja a que mais apareça, a oposição, tá? Seja mais comum. Acho que as duas, a oposição e a adição, aparecem demais quando você está argumentando. Porque primeiro a argumentação por contraposição é muito boa, né? Muito interessante você trabalhar com essa ideia, bem como a adição de ideias também é essencial para que você defenda o seu posicionamento, beleza? Então temos aqui já o direcionamento nesse sentido. Bom, vamos seguir aqui. Para o nosso próximo, uma relação de causa. Esse aqui é bem interessante, porque você precisa marcar sempre, isso é uma ideia lógica, tá, pessoal? Essa ideia lógica de montagem, de relação, ela é muito importante para você saber argumentar. Então, quando eu faço uma relação de causa, e é claro, se eu tenho causa, eu tenho consequência, relação de causa e consequência, é muito importante que você consiga estabelecer isso de maneira clara, porque esse é um dos recursos mais bem avaliados na hora de você argumentar, certo? Bom, como é que é essa relação aí? Lembrando, é uma relação. A de causa acaba estabelecendo uma relação de causa e consequência, né? Porque se um é causa, a outra com certeza é consequência. Causa e consequência. Muito importante, inclusive, para você defender um ponto de vista, certo? Bom, como é que vai funcionar aqui? Os enunciados se apresentam como causa ou explicação, entenda bem, bom, importante também isso daqui, ó. Causa ou explicação, porque na verdade quando eu explico, de certa forma também estou apresentando uma causa, para que o outro ocorra, tá? Então estou, ou seria a causa ou a explicação para que o outro ocorra, que é a consequência basicamente, tá? Os principais operadores são, lembrando, operadores são essas conjunçõezinhas aqui, esses advérbios, que servem para ligar dois pontos. Olha só as que eu tenho aqui. Porque, a relação de explicação, né? Pois, como, por isso que, já que, visto que, uma vez que, vale um destaquezinho aqui para vocês, ó, pessoal. No momento em que você estiver escrevendo, você vai evitar iniciar período com esses elementos aqui que estão sendo apresentados para vocês. Porque eles representam uma ideia de explicação ou de causalidade. Então, quando você apresenta isso, é sinal de que você não terminou o seu assunto anterior. Isso faz com que você precise ainda permanecer no mesmo período. Então, iniciar um período com um porquê, com um visto que, com uma vez que, é o famoso, que é o que nós vamos chamar de truncamento de períodos, tá? Não inicie período com esses elementos aqui. Beleza? Só uma dicasinha aí para vocês. Vamos lá. Duas informações. Informação 1. Devemos racionar o consumo de água. Informação 2. Pois ela está em extinção. Certo?
Informação 1 e informação 2. Avalie bem. Devemos racionar o consumo de água? É uma espécie da informação que vai ser determinada. Qual é a causa? Por que eu preciso disso? Por que é a explicação? A causa para eu precisar racionar é justamente essa. Ó. A água está em extinção. Eu poderia até inverter essa ordem. A água está em extinção. Por isso, devemos racionar o consumo dela. Quando eu trabalho nesse sentido, o que eu estou apresentando? Uma relação de causa e consequência, tá? A consequência de a água estar em extinção é eu precisar racioná-la. Como eu estou levando ali o pois, relaciona-se com aquela ideia, eu digo que é uma relação causal. Mas aqui, basicamente, é uma consequência daquela ideia ali. Certo? É uma consequência. Relação de causa e consequência são ótimas para você argumentar, para você explanar a sua ideia, para você direcionar de maneira muito adequada. Então, muita atenção para esse detalhe. A gente consegue trocar esse pois para fazer a ligação? Consegue, ó. Vamos lá. Devemos acionar a água, porque... Agora, vale lembrar que esse porquê, nesse caso, é junto e sem acento. Porque você deve lembrar que nós temos 4 porquês. 4. Um que é utilizado na pergunta, que é o porquê separado e sem acento. Um segundo que é usado em respostas ou explicação, que é esse que está aparecendo agora na sua tela, junto e sem acento. Nós temos um porquê junto, aliás, separado e com acento. Esse porquê separado e com acento, ele está antes do sinal de pontuação. Então ele aparece no finalzinho da sua oração, do seu período, tá? Ele vai aparecer no finalzinho da oração do período, que é esse separado e sem acento. E aquele que é junto e com acento é um porquê que representa um substantivo, o porquê das coisas. Este porquê não funciona tão bem. Então, esse é o substantivado, tá? Então, quando eu estou falando de relação causal, que eu fale do porquê, eu estou direcionando para um porquê junto e sem acento. Não esqueça disso, tá? Junto e sem acento, beleza? Bom, é uma relação de causa e consequência. Devemos racionar o consumo de água porque, junto e sem acento, ela está em extinção, beleza? Eu posso trazer para outro ponto, ó, fazendo uma mudança de ordem. Eu posso colocar assim, ó, como a água está em extinção, devemos racionar o consumo dela, beleza? Ou seu consumo. Ó, a água está em extinção, por isso devemos acionar o consumo, o seu consumo, ponto. E assim por diante, ó. Outra ideia, devemos acionar o consumo de água, visto que ela está em extinção. Então, essas trocas, pessoal, são determinantes para você entender a lógica de ligação entre as partes do texto. Outra aqui, condição. Condição. O que é condição? Como o nome já diz, é aquela coisa, eu só vou se você fizer isso. É uma condição que você impõe. Ó, apresenta um enunciado como sendo condição para que o outro ocorra. Então, uma coisa só vai ocorrer caso aconteça esse outro elemento. Quais são os operadores mais conhecidos? Gente, guarde esses operadores aqui com você, viu? Vão servir demais para a montagem do seu texto. Se, caso, desde que, contanto que, a menos que, a não ser que. Todos esses vão representar esses elementos que indicam condição, tá? Condição. Veja bem, vamos fazer as trocas aqui para que você veja como é que funciona. Desde que você estude, então isso daqui vai ser o quê? A condição. A condição poderá ser aprovado no exame. É como assim, você só será aprovado no exame se você estudar, tá? Certo? Então, essa ideia 2, ela só acontece se a 1 acontecer também, certo? Então, desde que você estude, poderá ser aprovado. Você só será aprovado se você estudar. Essa é a ideia. Vamos trocar aqui, vamos trocar o desde que. Aqui nós temos o desde que, deixa eu colocar aqui para que você visualize melhor. Desde que é o nosso elemento aqui
conectivo, tá? Vamos trocar o desde que. Se você estudar, poderá ser aprovado no concurso. Troquei pelo se. Vamos trocar pelo caso. Caso você estude, poderá ser aprovado. O desde que está aqui já. Contanto que você estude, poderá ser aprovado. A menos que você estude, aliás, a menos que você não será aprovado. A não ser que você estude, você não poderá ser aprovado, beleza? Então nós temos aí um direcionamento, essa troca para que você consiga colocar. Uns são mais estranhos que os outros, você pode perceber aqui, soa estranho, mas é por isso que você tem várias opções para indicar a condição, para que você possa necessariamente direcionar cada um desses pontos, tá? Então já fica aqui a dica para vocês, para que você consiga, faça essas trocas, já fica um exercício pronto para vocês, viu? Pegue esse nosso materialzinho, aí você vai trabalhando com as trocas, tente escrever cada um desses elementos aí, porque se você conseguir trocar um pelo outro, você vai necessariamente conseguir aprender a utilizar mesmo, que é a nossa intenção, já que eu quero escrever um texto. A partir daí, nós vamos montando. Veja bem, comparação. Utilizada com frequência para se estabelecer uma relação comparativa. Agora, veja bem, na comparação você tem que atentar para alguns pontos. Comparação pode ser de igualdade, pode ser de superioridade, pode ser de inferioridade. Os conectivos utilizados são tão, quanto, tão menos, quanto, tão mais, quanto, tanto, quanto, menos do que, mais do que e assim por diante. Olha só os exemplos. As instituições são tão importantes quanto pessoas. Quando eu digo se elas são tão importantes quanto pessoas, essa comparação entre instituições e pessoas é uma comparação por igualdade, tá? Por igualdade. É como se elas tivessem o mesmo valor. Comparação por igualdade. Tanto quanto, certo? Determinado tão quanto. Comparação por igualdade. Claro que pode ser por superioridade. Como é que eu posso colocar? As instituições são menos importantes do que as pessoas. Então, tanto as instituições quanto as pessoas são importantes. Dá para trabalhar também nesse sentido, tá? Então, relação de comparação. Muito utilizado também para argumentação, já que você sempre vai estar trabalhando com comparações para provar a sua ideia, beleza? Bom, outro muito importante também, a de finalidade. Galera, essa aqui é o que indica o efeito das coisas, tá? O que indica o efeito. Então é bem importante para a gente. Bom, ela constrói uma ideia de propósito por meio dos seguintes operadores. Veja bem, finalidade, efeito, impactos, tá? Consequências também são direcionadas para cá. Mas quais são os objetivos, né? O objetivo do que você está tratando. Veja bem, quais são os operadores que vão nos ajudar aqui? Primeiro, o para, a fim de, muito utilizado, viu? Vou até colocar o a fim de aqui em destaque, porque ele é muito utilizado, talvez seja o mais evidente dentro dessa construção. Com o objetivo de, com o intuito de, com o propósito de, com a intenção e etc. Tá? Veja que é uma relação de finalidade. Como é que eu monto? A teoria foi desenvolvida a fim de explicar determinados fenômenos das relações sociais. Duas informações, a teoria foi desenvolvida. Segunda informação, explicar determinados fenômenos das relações sociais. Bom, era um porquê que eu estou trabalhando com isso. Qual era a finalidade dessa, viu? Quando eu faço isso, como é que eu coloco? Eu trabalho com o a fim de. Posso trocar, ó. A teoria foi desenvolvida com o propósito de. A teoria foi desenvolvida com o objetivo de explicar determinados fenômenos.
A teoria foi desenvolvida com o intuito de explicar determinados fenômenos. E assim por diante, tá? São direcionamentos para nossa montagem textual. Tranquilo? Então, muita atenção, galera, com esses operadores argumentativos para a fim de, com o objetivo de, com o intuito de, com o propósito de, com a intenção de, ok? Então, propósitos bem interessantes aqui para direcionar a nossa lógica. E por fim, nós vamos encontrar aqui o de conclusão, também outro bem interessante de conclusão, tá? Veja bem, o de conclusão é como se eu fechasse um parágrafo, tá? Então, de conclusão, eu vou utilizar demais porque ele vai dar uma ideia de desfecho. E vale lembrar, pessoal, que todo parágrafo deve ter começo, meio e fim. E se eu tenho que ter começo, meio e fim, eu provavelmente vou precisar de uma ideia de conclusão em cada parágrafo, tá? Eu vou precisar de uma ideia de conclusão em cada parágrafo montado aqui para mim, beleza? É a partir dessa ideia que eu vou direcionar, que eu vou conseguir montar toda a minha linha argumentativa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma introdução. A introdução é você ter a contextualização, você tem a apresentação da ideia central e você tem o fechamento do parágrafo. Nesse fechamento de parágrafo, você vai precisar de um elemento de conclusão. Então, talvez os elementos de conclusão, esses conectivos de conclusão, são os que devem ser mais utilizados no seu texto, certo? Ou a mesma coisa em um parágrafo de desenvolvimento, de um texto dissertativo argumentativo. Como é que ele é montado? A partir de uma ideia de tópico frasal, que seria a ideia do seu conhecimento, o assunto do parágrafo, uma fundamentação e aprofundamento do texto, que seria o desenvolvimento do parágrafo, e um desfecho, que é a conclusão dele. Então, dentro de um texto de 4 parágrafos, por exemplo, você vai precisar de quantos elementos de conclusão? Um no final do primeiro parágrafo, outro no final do segundo parágrafo, outro no final do terceiro parágrafo, um no começo do quarto parágrafo e um no final do quarto parágrafo. Então, você vai precisar de pelo menos 5 elementos de conclusão em uma redação de 4 parágrafos, tá? Que é uma redação normalmente que a gente faz, redação de 4 parágrafos, tá? Levando em consideração a dissertação argumentativa. Então, se eu preciso ter essa ideia, esse direcionamento, eu preciso, claro, possuir uma riqueza de conectivos, uma riqueza vocabular que me garanta a não repetição deles. Importante para vocês, viu? Você não deve repetir elementos conectivos dentro de um mesmo texto. Então, possuir variedades é muito importante para que você tenha sucesso na sua produção textual, tá? Então, produza aqui, assimile o máximo possível desses conectivos para que você garanta aí a riqueza vocabular do seu texto. Bom, a conclusão, ela corresponde ao fechamento de uma ideia. Bom, como é fechamento de uma ideia, pessoal? É por isso que eu tenho a ideia do desfecho, tá? É o fechamento de uma ideia. Envolve um raciocínio geral ou específico de uma questão apontada. Envolve uma reflexão, ou um direcionamento, ou um resumo, mas o fato é que você precisa fechar a ideia. Quais são os principais operadores argumentativos? Guarde logo 5 no seu coração, tá? Quais são deles? Portanto, logo, portanto, talvez seja o mais adequado não, mas o mais famoso deles, vamos colocar assim. Logo, portanto, logo, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, à vista disso, o pois após o verbo. Entende-se, pois, que isso vai acontecer assim, assim e assado, beleza? Olha o exemplozinho. Foucault, tá? Um grande filósofo aí, Foucault. Portanto, defende a ideia de uma sociedade construída por meio de uma série de mecanismos de controle. Bom, o que eu estou aqui? Concluindo uma ideia geral. Estou concluindo que o Foucault defende a ideia de uma sociedade construída por meio de uma análise de mecanismos. Professor, como é que seria se eu tivesse que colocar o pois? Foucault defende, pois, aí colocaria após o verbo. Ó. Defende, pois, a ideia de que esse pois, nesse posicionamento, aí sim ele vai marcar uma ideia de conclusão, tá? Construída por meio de uma série de mecanismos de controle. Esse é o direcionamento adequado para que você entenda toda essa lógica de montagem textual, beleza?
Bom, aqui eu tenho um exemplo rápido para vocês, ó. Na obra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, olha só, vou marcar logo onde é que nós temos os conectivos. Além da literatura, marcado aqui, ó, normalmente depois do ponto. Logo é o de conclusão no final do parágrafo. No outro parágrafo, inicialmente, para dar uma ideia de continuidade. Nesse viés, para dar uma ideia também de continuidade. Ó, a contradição, todavia. E a conclusão, professor, tem a conclusão aqui? Tem sim, ó. O assim, elemento conclusivo, tá? Agora, o que eu quero de vocês? Veja bem, normalmente o que eu tenho? Cada um, depois de um ponto, eu vou apresentar um conectivo. Agora, olha só nossa atividade de hoje. Eu quero que você participe fazendo essa atividade. Ó, analise as relações entre as partes que formam o restante do texto. Aqui é uma parte do texto, tá? E preencha com os operadores argumentativos adequados. Como é que você vai fazer? Qual é a relação entre essa parte e essa parte? Tá? Primeira relação que vai estar presente. Então, você vai colocar um conectivo aqui. Relação de quê? Oposição, soma, é uma relação de comparação. Logo depois, você consegue construir aqui outro argumento. Aí, beleza, eu tenho um ponto. Qual é a relação entre essa primeira parte e essa segunda parte? Coloca um conectivozinho aqui. E aí, você vai marcar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 conectivos. Eu quero que você trabalhe nesse preenchimento, tá? Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse parágrafo aqui, os dois, para que a gente faça uma análise deles. E aí eu quero a sua participação, porque eu quero que você apresente aqui essa sua atividadezinha, esse seu direcionamento que você vai preencher os conectivos a partir das relações entre as diferentes partes do texto. Eu lhe entreguei as partes do texto, agora eu quero que você ligue todas elas, beleza? Galera, fica aqui o convite para essa atividade. Eu me despeço agora de vocês, deixando um grande abraço e até a próxima.